A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, presidente do PL Mulher, gravou um vídeo mostrando que está em um centro de convenções e rindo das narrativas da velha imprensa e da extrema esquerda. No vídeo, Michele ria ao ler a manchete que dizia que ela teria fugido para os Estados Unidos após a operação de hoje da Polícia Federal a mando do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Michele diz: "Esse povo é muito tapado, gente." As mentiras divulgadas pela velha imprensa e por parlamentares e pessoas de extrema esquerda não geram qualquer espécie de investigação. Já cidadãos conservadores podem ser alvo de medidas arbitrárias a qualquer momento, mesmo sem cometerem qualquer ilícito, bastando para isso serem incluídos nas listas de desafetos que são levadas a cortes superiores pela extrema esquerda. Mais de 2.000 pessoas foram presas em massa a mando do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal com a colaboração do Exército Brasileiro, sem o menor respeito a direitos humanos ou ao devido processo legal. Centenas dessas pessoas passaram meses a fio presas e só foram libertadas com medidas cautelares excessivas e arbitrárias, muito piores do que as que são aplicadas a pessoas condenadas por crimes graves. Milhares de famílias continuam sofrendo todos os dias com as restrições às suas liberdades e seus patrimônios, tudo sob o olhar complacente do Congresso Nacional. Enquanto cidadãos comuns ficam sujeitos a medidas abusivas, autoridades do governo Lula envolvidas nos fatos do dia 8 de janeiro seguem livres, leves e soltas. O general G. Dias, por exemplo, era o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, era responsável pela segurança do Palácio do Planalto e foi filmado no interior do palácio interagindo com os invasores. Até o momento, o general G. Dias não foi preso, não teve seu passaporte apreendido, nem suas contas bloqueadas, nem seus bens ou sua renda apreendidos. Essas medidas cautelares são reservadas a conservadores que podem sofrer qualquer uma ou várias delas sem qualquer indício de crime, sem direito à defesa, nem acesso ao devido processo legal. Quando aplicadas a conservadores, as medidas cautelares podem perdurar pelo tempo que desejar o senhor ministro que determina sua aplicação, ainda que as pessoas não tenham foro privilegiado e não estejam, portanto, sujeitas à jurisdição das cortes superiores. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política. Toda a receita de mais de 31 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Olha só que interessante. Urgente! Aquela velha máxima esquerdista desses ridículos.
Michele acaba de fugir para os Estados Unidos após a operação da Polícia Federal. Uau. Gente, mas... A senhora agora é onipresente. Onisciente, onipotente. Uau, não, isso aí é um dom só do nosso Altíssimo Deus, Criador dos céus e da terra. Olha só. Vamos pela janela do avião pra gente olhar ali? Eu tô na Disney já ou tô no Meliá Brasil? Meliá Brasil, centro de convenções. Esse povo é muito tapado, gente. Isso é só pra ver, pessoal. Não se engane. A esquerda só está aqui para enganar e, como os mestres dele, matar reputações e destruir o país. Presidente, o outro assunto é preocupante realmente essa situação, e a gente vê aí uma certa insegurança democrática. Eu que me dediquei muito na CPMI do dia 8 de janeiro, pude fazer um relatório de mais de 1.500 páginas, onde está muito claro, deixei claro, documentado, fundamentado, de que realmente o governo federal poderia ter evitado o que aconteceu no dia 8 de janeiro, se realmente houvesse interesse disso. E agora vem, inclusive, a publicação do relatório da ABIN, que exatamente consolida tudo aquilo que nós afirmamos e documentamos no nosso parecer da CPMI do dia 8, onde a ABIN fez um relatório que realmente confirma tudo aquilo que foi dito na CPMI. O GSI, através do ministro Gonçalves Dias, sabia de tudo isso, foi notificado desde sexta-feira, com diversos 33 alertas, várias comunicações, inclusive agora a ABIN divulgando um relatório que foi feito com relação a isso. Então, a gente vê esses atos que foram cometidos nesses últimos anos, meses, e agora, inclusive, com essas operações de hoje, a gente vê com certa preocupação, esse enfrentamento, essa rixa, essa forma que está sendo adotada no sentido de vingança, e o presidente deixou isso muito claro, o presidente Lula, em vingança com relação à Lava Jato, com relação ao nosso senador, ministro e ex-ministro Sérgio Moro, e tudo aquilo que estão condenando com relação à Operação Lava Jato está sendo praticado da mesma forma contra realmente os operadores da Lava Jato. De fato, a população fica revoltada mesmo, porque eu particularmente, que participei da CPI da Petrobras, a CPI do CARF, a CPI da Lei Rouanet, a CPI dos fundos de pensão, eu, deputado que fui, participei de todas as audiências, fiz inclusive um voto em separado praticamente em todas elas pelo PSDB, mostrando realmente os desvios que foram feitos de vultosos recursos, principalmente na CPMI da Petrobras. E aquelas pessoas, os seus diretores, eu tive lá, inclusive em Curitiba, na prisão lá, e fui o primeiro a conversar lá com o presidente do PP na época sobre a questão da operação da Petrobras. Quem é que tinha indicado o Paulo César para a Petrobras? Onde o presidente confirmou que foi indicação do próprio presidente da República. E a partir dali, levantamos todos os dados, fizemos depoimentos trouxemos vários diretores para depor, testemunhas, e ficou provado o desvio dos recursos. Tanto é que os próprios diretores chegaram a devolver recursos. Foram milhões, bilhões que foram devolvidos. Depois foram feitos os acordos de leniência com as empresas que foram beneficiadas, empresas que participavam realmente dessas operações. E então ficou claro realmente que o crime foi cometido em várias empresas, como a Petrobras, e os servidores, os funcionários dos fundos de pensões até hoje pagam por isso, inclusive com suplementação dos valores, e que até pouco tempo nem poderia ainda descontar do imposto de renda a questão do plano de saúde, que foi totalmente ampliado os valores. Então, não tem dúvida, a população brasileira sabe do que aconteceu nesse período da Petrobras e dos fundos de pensões que nós participamos. Então, quando agora vem essas decisões de cancelamento ou suspensão do acordo de leniência, de uma decisão monocrática, como vem agora essas operações direcionadas, de fatos que ocorreram antes das eleições, depois das eleições,
de uma decisão monocrática, sem uma transparência, sem uma participação do colegiado do Supremo, traz, de certa forma, indignação e uma preocupação muito grande. Eu acho que tanto o nosso general Mourão aqui, como também o nosso querido senador Marcos Pontes, que também são militares, da Aeronáutica, do Exército, demonstrou claramente essa preocupação que a gente também manifesta aqui, né? Eu acho que a gente precisa realmente ter uma conversa, não é? As pessoas realmente, o presidente da Câmara, do Senado, não é? A gente precisa conversar um pouco mais para dar uma segurança maior, porque de fato o caminho que a gente está vendo é essa, não é? Essa ditadura, e que pode levar realmente às consequências aí graves para nós, inclusive para a democracia. Então é uma preocupação realmente da forma como está sendo feito. Não é evidente que o ministro, através das suas decisões monocráticas, extrapola realmente, porque, de fato, ele como vítima, e se colocou como vítima em algumas situações, não poderia estar à frente desses processos onde ele é vítima. Então, é preocupante, é um momento delicado, esse momento de hoje, né, principalmente com busca e apreensão em partido político, e a gente vê que a intenção clara e nítida é no sentido de prejudicar o avanço agora nas eleições municipais e depois também nas eleições de 2026. Então, fica aqui o alerta, né? Nós estaremos acompanhando passo a passo isso, mas não podemos ficar aí aguardando, simplesmente assistindo esses fatos que vêm ocorrendo, que podem levar aí uma situação grave com relação ao poder legislativo e à democracia brasileira. Presidente, muito obrigado.